Tá Bom, bom. agora deu 7 horas, né? Então a gente já está pontualmente no horário combinado e no horário anunciado para a gente começar esse nosso primeiro webinário aqui do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todas e todos vocês aqui hoje, essa presença mesmo que virtual. E mesmo que nem todo mundo com câmera, já ajuda a gente a lembrar que não estamos, na verdade, isolados socialmente, né? A distância é só física, mas tem muita gente junta, promovendo várias ações. E aí, nesse sentido, a gente pensou que seria muito bacana de conversar e propor um pouco melhor a discussão de como avançar na campanha em torno de despejos e remoções zero. E aí, para isso, a gente convidou um time de ponta que vai lançar o debate hoje, que é a Rosane Tierno, nossa coordenadora de Relações Institucionais, o Dito, grande quadro dos nossos movimentos, e também o Cristiano Miller, que é do Centro de Direitos Econômicos Sociais, lá do Rio Grande do Sul, também todos associados ao IBDU. A ideia hoje é a gente começar por uma rodada de falas breves dos nossos convidados. Então, Rosane vai mediar essa conversa, mas a ideia é que cada um dos três tenham em torno de 10 minutos para tentar fazer suas intervenções e lançando um pouco o tom do debate, e depois nós vamos abrir para quem quiser intervir, lançar perguntas e outras coisas. Durante a fala dos nossos convidados, eu vou silenciar o microfone de todo mundo. Esse poder do Zoom é maravilhoso, porque aí ninguém interrompe e o som de ninguém acaba atrapalhando. Então, durante as falas é ótimo se a gente puder desligar os microfones e desligar as câmeras também, porque isso economiza dados da galera. Hoje em dia a internet é essencial para a gente, muita gente está com os dados contados de internet. Então também, além de silenciar o microfone, também desligar a câmera é importante. E aí depois que terminar a primeira parte do debate, que eles fizerem der o pontapé inicial, aí a gente abre uma rodada de perguntas e comentários. E aí quem quiser pode tanto escrever pelo chat da gente, aqui, tem uma barra embaixo, né, do Zoom, e aí tem um balãozinho que você clica nele, chat, e ele abre uma caixa dos comentários, onde você pode escrever perguntas, se apresentar, comentar, enfim, várias outras coisas. Se quiser tirar dúvidas, se tiver com algum problema tecnológico, também pode me avisar pelo chat, eu vou estar monitorando ele. E, além disso, também pode não só a intervenção escrita, mas depois no debate pode também pedir a palavra para falar, tá bom? Para fazer algum comentário e alguma pergunta. Para alguns pode até aparecer aquela ferramenta de levantar a mão, que também é aqui nessa barra, mas caso não apareça, pode também se inscrever pelo chat. Eu vou anotando a lista de inscritos do debate depois. Eu e a Rosane, a gente vai moderando isso junto, tá bom? Então, sem mais delongas, porque já foram 4 minutos falando e não sou eu que vou falar hoje à noite, então eu passo a palavra para a Rosane Tierno, nossa coordenadora de Relações Institucionais. Obrigado, Rosane, por tomar a liderança nesse debate. Bom, obrigada, Rodrigo. Boa noite, queridos internautas. Direito urbanístico, reforma urbana, o acesso à terra. Estão me ouvindo? Estão, né? Estão me ouvindo direitinho, né? Sim, sim, pode continuar. Então, meu nome é Rosane, né? Sou coordenadora de Relações Institucionais do BBDU, e hoje nós temos o imenso prazer de receber 2 feras no assunto, né? Que é remoções forçadas e reintegração de posses coletivas, remoções zero. Um deles é o Cristiano Miller, que é advogado associado ao BDU, fala com a gente direto do Rio Grande do Sul, né? Deu para ver, né? Ele é integrante do SED, Centro de Estudos de Direito Econômico e Social, que tem por objetivo buscar soluções às grandes questões jurídicas, econômicas, sociais que afetam a sociedade.
E o Benedito Roberto Barbosa, o Dito, advogado popular do Centro de Direitos Gaspar Garcia, ativista pelo direito à moradia, associado ao IBDU, integrante da UMM, União dos Movimentos de Moradia, e da CMP, Central de Movimentos Populares em São Paulo. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de falar rapidamente sobre o IBDU, e sua atuação nesse momento tão crítico, tão delicado de pandemia que nós estamos vivendo em função do Covid-19. Veio mudar completamente as nossas rotinas e mudar completamente a dinâmica da cidade. Isso exigiu do IBDU uma posição contundente em face de alguns aspectos. O IBDU é uma associação civil, para quem não sabe, sem fins lucrativos, constituída em 2000, ano de 2000, atuante em todo o território nacional, que congrega de profissionais, pesquisadores, professores e ativistas de diversas formações em torno da matéria jurídico-urbanística, e atenta aos impactos do Covid-19 sobre as condições de vida nas cidades brasileiras, especialmente da população de baixa renda, que é aquela que deve ser tutelada efetivamente por mandamento constitucional. Ela vem buscando contribuir com a adoção das medidas necessárias a fim de minimizar os impactos negativos de ordem urbanística, socioeconômica e jurídica suscitados pela pandemia. Nesse sentido, o IBDU ele participou na elaboração de 2 notas técnicas, inclusive uma representação junto à PGR, Procuradoria-Geral de Direitos do Cidadão, que elaborou um ofício, uma recomendação para o Conselho Nacional de Justiça. Além dessas notas técnicas, também o IBDU elaborou uma recomendação conjunta com a Federação Nacional de Arquitetos, a FNA, dirigida aos tribunais de justiça dos estados, ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público Federal e aos operadores do direito do Brasil todo, visando fornecer subsídios para a instrução de processos judiciais ou extrajudiciais de conflitos fundiários. Eu estava conversando com o Rodrigo há pouco e ele informou que todos esses documentos, esse vasto documento, ele está disponível no site do IBDU, www.ibdu.org.br. Além disso, o BR Cidades também elaborou no seu site, ele congregou vários documentos muito interessantes também, que pode ser acessado por meio do brcidades.org.br, e aí, inclusive, as notas técnicas do IBDU. Bom, vamos começar agora o nosso debate. Quando começou essa questão da pandemia, acho que todo mundo, obviamente, se assustou muito com a questão, principalmente em função da população mais vulnerável, população de baixa renda. Para a nossa geração, para a passada, para outra e para outra geração, é um momento muito peculiar da nossa história, E se a gente já contava com uma desigualdade social muito grande, sócio-territorial, de certo, acho que todo mundo pressupõe que isso venha a ser acirrado. E aí, estudando um grande momento muito similar ao que nós estamos vivendo, eu achei interessante a gente fazer um paralelo só para a guisa de ilustração do que a gente vai vir a comentar daqui a pouco, com a gripe espanhola de 1918, que dizimou 2/3 da população de São Paulo e da capital federal na época, que era o Rio de Janeiro. Em São Paulo, 1% da população foi a óbito. E olha que interessante, na época, os bairros periféricos que eram em São Paulo, Belenzinho, Bom Retiro, Brás e Moca, tiveram 12 óbitos por 1.000 habitantes, ao passo que a Consolação e a Paulista, que eram as regiões nobres, tiveram 6 óbitos por 1.000 habitantes. Então, isso mostra já uma discrepância social muito grande. Nessa época, a maioria dos bairros periféricos eram formados por cortiço, algumas vilas operárias, e passando os moradores a serem identificados. Olha que coisa mais curiosa e maluca, que eu queria que a gente discutisse sobre isso. Os moradores eles passaram a ser identificados como causadores e disseminadores da pandemia pela imprensa e opinião pública. Os moradores de cortiço, sim. Eles já passaram... Então, duplamente, eles já tinham o estigma, um de ser pobre e outro de ser o disseminador do coronavírus. Então, eu gostaria, Cristiano e
dito que vocês falassem sobre essa, para começar o nosso debate, para esquentar, sobre essa ilusão democrática da pandemia. Né? A gente ouve muito dizer, nossa, mas tal pessoa famosa faleceu, tal pessoa de projeção, tal personagem que tem dinheiro, né, faleceu. Está vendo como ela existe uma democracia, o vírus não escolhe. Será que existe essa democracia territorial nessa pandemia ou em qualquer outra? Vocês acreditam que haja uma espécie de reforço do estigma da população de baixa renda, da mesma forma que em 1918, em vista da tão famosa e tão triste criminalização dos movimentos de moradia, que a gente já tem uma larga experiência ao longo da história? Então, acho que vou começar pelo Dito e depois pelo Cristiano. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Você acha que isso existe essa democracia territorial, essa ilusão, ou é uma ilusão democrática, né? Como é que é sentida, como é que vai ser sentida a pandemia nos territórios privilegiados e naqueles mais vulneráveis? Você entende que vai ter diferença de tratamento, né? Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Acho que vai ser bacana. Tá desligado. Tá desligado. Tem que abrir teu microfone, Dito. Dito! Pode agora? Pode. Obrigado. Então, pedir desculpa aí pela dificuldade da tecnologia, que a gente ainda está aprendendo a lidar com todos esses equipamentos, né? Mas que bom, né, que, de fato, esse é uma oportunidade, né, da gente tá mais uma vez juntos, né, juntas, né, nesse espaço aqui de conversa, de diálogo, né? E eu tô muito doido, né? Muito louco para encontrar vocês, para abraçar, para a gente estar junto, né? Em algum momento isso vai acontecer, porque não é possível que a gente consiga viver nessa situação, né? E eu queria aproveitar, né, para também agradecer esse convite, né, assim, do IBDU, né? Fiquei muito lisonjeado com o convite, né? Dada a qualidade, né, assim, da representação, da participação, né, do conjunto também de membros, né, e companheiras e companheiros que fazem parte, né, do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, né, e não só pela qualidade, mas também pela militância, né, todo mundo aqui, todos nós aqui somos militantes, né, trabalhamos nas periferias das cidades, né, mesmo as pessoas que estão atuando diretamente aí nas ações relacionadas ao direito, ou mesmo na academia, enfim, em outras frentes, né, atuando, né, atuam, né, diretamente com comunidades, com favelas, ocupações, né, em situações de conflito nas periferias, né? Então, aqui, ninguém é mais legítimo do que ninguém, né, porque ninguém é mais militante do que ninguém, porque nós somos todos e todas, né, igualmente, pessoas aqui que eu conheço há muitos anos, né, e que convivemos há muitos anos nessa militância e nesse processo de resistência, né? E a gente, claro que a gente está vivendo um momento extremamente duro, né, extremamente difícil, extremamente grave, né, da nossa história, da história da humanidade, né? E aí a Tcherno falou, né, de uma experiência, né, acho que do começo do século, né? São momentos, né, que da história, né, que são, né, raros, vamos dizer assim, que acontecem, né? Então a gente não pode dizer que é um momento sem precedentes, mas com pouco precedentes na história da humanidade, né? E que nós estamos vivendo nesse momento, né? E essa semana eu participei de um texto, né, junto com a Maíra Vanucci, que é uma companheira militante nossa, que nós trabalhamos junto também no Movimento Nacional dos Trabalhadores Ambulantes, na Articulação Nacional dos Trabalhadores Ambulantes, né, na Unicab, e aqui em São Paulo também a gente faz esse trabalho de acompanhamento dos trabalhadores e trabalhadoras ambulantes, né? E lá no título do texto estava falando assim, que opção é essa, né, que os pobres têm, né, entre morrer de fome, né, ou morrer pela contaminação, né? Essa questão, né, esse dilema, né, da morte, né, dos pobres na cidade, né, é o que está colocado nesse momento, né? Eu acabei de sair também, né? Eu estava numa reunião com a Luciana Bedesca, eles também estão trabalhando aí um texto junto, uma reflexão também,
e discutindo e, ao mesmo tempo, acompanhando, que hoje nós estamos com muitas frentes de debate, discussão, né? Uma reunião também para tratar também numa região, né, que em São Paulo hoje, né, o vírus, a pandemia avança, né, se alastra pelas periferias de todas as cidades do Brasil, né? Nós estamos acompanhando aí o que está acontecendo em Manaus, em outras cidades, né, do Brasil nesse momento, né? E como o vírus, né, ele atinge, né, de uma forma assim, assustadora, né, dramática e violenta, né, as nossas periferias e as nossas comunidades mais pobres, né? E é claro, né, que essa desigualdade, né, ela tá ela salta, né, ela está colocada, né, dentro da agenda, da ordem do dia, né? E a gente está, eu tenho acompanhado não só nesse caso, né, como coloquei da Brasilândia, né, mas também a situação, né, de comunidades na periferia da Zona Leste de São Paulo, por exemplo, que essa semana aqui não tem água, né? Não sei se a gente circulou na rede do IBDU, né, esse debate, essa movimentação e essa mobilização de uma comunidade chamada, uma ocupação chamada Jardim Elizabeth, com 1.000 famílias, né? Estava, aliás, a comunidade há 8 meses sem água, né? Mas agravou a situação nos últimos dias, né? 15 dias, e a gente precisou fazer uma grande mobilização para conseguir o acesso à água, né, para essa comunidade, né, um mínimo de água, porque e foi uma luta, né, para conseguir. Mas quantas comunidades, quantas favelas, ocupações, né, nesse momento, né, no centro, nas periferias da cidade, nesse momento, né, não tem água, né? As pessoas têm aquela recomendação lá para lavar as mãos, né? Lavar as mãos com o quê, né? Porque não tem, né, água, não tem condições de fazer o mínimo de higiene, né? E a outra questão é que tudo que tem sido feito nesse momento, né, cooperado, né, assim, vocês estão acompanhando, né, as mobilizações da sociedade civil, né, vamos dizer assim, né, dos movimentos sociais organizados, das organizações não governamentais, da universidade, vamos pegar, né, desse setor, né, até mais progressista, né, praticamente tem sido feito pelo conjunto das nossas mobilizações e das nossas forças, né, as ações dos governos, né, em geral, né, seja do governo federal, né, com a proposta do Renda Básica. Hoje a gente fazia de manhã, Tcherno, uma reunião, né, com a Defensoria Pública da União para debater, né, aqui em São Paulo, né, com a Defensoria da União, né, estratégias de enfrentamento ao não pagamento, né, toda a burocracia que está envolvendo, por exemplo, o não pagamento do Renda Básica, né, para as famílias que, né, muitas em análise, agora a ameaça do não pagamento da segunda parcela, então a situação, né, das pessoas sem condições de receber, né, aí os recursos de R$600, né, e os dados, né, eles são alarmantes, né, o último dado, né, levantamento, né, do IBGE, da PNAD IBGE, né, dá conta que nós temos no Brasil hoje quase 40 milhões de trabalhadores na informalidade, né. Esses trabalhadores estão morando, né, são diaristas, né, catadores de material reciclável, vendedores ambulantes, né, que estão nas periferias, nos cortiços, nas ocupações, nas favelas, né, então, vivendo nessas condições, né. E um levantamento também, a gente fez um manifesto, né, também, semana passada, da Central de Movimento Popular e da União Nacional por Moradia Popular, né, faz 10 dias esse manifesto, que circulou também com grande intensidade, né, a partir do levantamento, inclusive, do Data Favela, né, que levantava o seguinte, que as famílias, 70% da população moradora em favela concorda, por exemplo, com o isolamento social, né? Mas como viver e ficar em isolamento social num barraco de 30 metros quadrados com 6 pessoas, 7 pessoas morando na mesma casa? Né? Como ficar na periferia, garantir o isolamento social nessas condições, né? E como ficar em isolamento social se os governos, né, municipais, estaduais, federais, os governos não dão o mínimo de condição para que as pessoas possam ficar, né, e garantir também o isolamento, né, diante da pandemia. Então, nós vivemos, né, uma situação extremamente, né, como você já falou, né, essa desigualdade ela é, né, visível, né, ela está colocada na ordem do dia, né? Agora, é necessário, né, que a gente se articule, né, e se mobilize cada vez mais para denunciar essa situação, porque não é possível, né, que todo a agenda de solidariedade, né, cestas básicas, ações solidárias, né, aqui
a Central de Movimentos Populares, né, tem hoje no Brasil cerca de mais 80 pontos, né, no Brasil todo, né, de coleta de alimentos, de apoio para as comunidades, né? E aqui em São Paulo, né, falando aqui onde eu estou acompanhando de uma forma mais direta, né, nós distribuímos, né, nesse período, né, no campo do Movimento Popular, da União, da CMP, a entidade que eu participo, quase 30 mil cestas básicas. Mas isso é insuficiente, 30 mil cestas básicas numa cidade onde nós temos, né, quase 4 milhões de pessoas que moram em situação precária de habitação, de moradia, têm emprego e tudo mais. Como é possível, sem que os governos apresentem, né, de uma forma concreta, uma solução e respostas rápidas, urgentes, né, para essa situação? No campo da saúde, né, no campo da habitação, no campo do acesso à água, no campo, né, em todas as situações. Então, de maneira geral, a gente está vivendo essa situação, né, uma verdadeira barbárie, caos, né, tragédia nesse momento, social, política e econômica, né? E jurídica também, né, para a gente analisar também, né, do ponto de vista jurídico, a verdadeira, daí, né, já que, né, o conjunto também, né, vamos dizer assim, né, do sistema de justiça também não dá as respostas mais rápidas, mais urgentes e emergentes, né, diante dessa crise, né, e necessária que a gente, que as populações, né, das nossas periferias, das nossas cidades que estão vivendo nessa situação de drama, está vivendo nesse momento, né? Está vendo aí essa agenda, né? Inclusive, né, enquanto nós estamos fazendo essa luta no território, né, o Bolsonaro e o governo federal num outro caminho, numa outra direção. Então, era isso que eu queria preliminarmente dizer, mas eu compartilhar com vocês. Mas eu acho que temos que abrir aqui esse debate, né? Porque acho que todo mundo quer falar sobre isso, né? Como a gente enfrentar essa situação nesse momento, porque no momento da crise nós precisamos enfrentar a situação, mas evidentemente nós precisamos pensar também no pós-pandemia, como é que isso vai ser, porque aí, né? É isso que você falou, né? O resultado dessa tragédia, né? Que vai levar o Brasil a uma queda de 10% a 15% do PIB, estados com perda de 40% a 50% das suas arrecadações, né? Um aumento brutal, né, da situação de pobreza, de miséria, de violência, um recrudescimento, inclusive, né, dos conflitos sociais a partir desse processo. E o IBDU, as entidades, as organizações, né, o conjunto dos atores, dos defensores e defensoras de direitos humanos que atuam nessas frentes, né, nós vamos ter que estar ainda mais organizados, mais articulados e mais preparados, né, para atuar junto ao nosso povo, né, as nossas comunidades mais pobres, para enfrentar, né, todo esse drama. Eu acredito que a gente está vivendo só o começo dessa situação e já é uma tragédia sem precedentes. Agora, a gente ainda vai... A situação... Não há visão otimista, porque tem gente falando, não, as pessoas vão aprender, a burguesia vai aprender, os governos... Não vão. A gente vai, né, o resultado vai ser, né, uma piora ainda maior, né, da vida dos pobres, dos trabalhadores, né, diante, né, de toda essa tragédia, né? Então, acho que eu não quero falar muito, senão eu vou ficar falando aqui a noite inteira sobre tudo isso, mas queria dizer, né, preliminarmente isso, agradecer mais uma vez esse convite, mas acredito eu que nós todos estamos sedentos e sedentas aqui para fazer esse debate e construir junto uma agenda comum e já, inclusive, já apontada aí nos documentos, né, que você, Rosiane, já nos apontou aí que o IBDU está participando dentro das suas articulações e redes. Obrigada, Dito, querido. É muito bom estar aqui com você. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar. E, claro, obviamente, que depois a gente vai abrir para todas as pessoas. Eu acho que tem pessoas incríveis aqui. Ó, tá a Luciana Bedeschi, a Betânia, nossa presidenta, o Basoli, da BDU Região Norte, e Giovana. Muita gente boa. Alex Magalhães, e o Vinícius Gessolo, a Daniele, estamos de Curitiba. Curitiba está bem em moda agora, né? Motivos óbvios. Bom, filha casa toda. Bom, Cristiano, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história. Como que você enxerga, você trabalhando com direito humano, mas você vai falar depois mais sobre os direitos humanos, mas assim, como você enxerga que essa pandemia, ela é igualitária na sua distribuição territorial, ou existe uma ilusão democrática da pandemia? Ora, é um vírus, todo mundo é ser humano, então ela vai
agasalhar da mesma forma toda a população. Como é que você está vendo isso? Eu acho que para a gente entrar no debate das emoções, a gente precisa primeiro começar a falar sobre desigualdade e como que a pandemia ela interfere igual ou desigualmente na população, junto à população vulnerável. Por favor, com você, Cristiano. Legal, Rosane, obrigado. Estão me ouvindo bem? Mais ou menos. Ai, meu Deus do céu. Não, queria cumprimentar a Rosane, a Betânia, o Rodrigo, dar parabéns para o BDU por essa grande iniciativa de nos aproximar durante essa tragédia que a gente está vivendo. Lamentavelmente, a gente não pode sair para a rua para fazer os trabalhos que a gente quer, que é dar apoio nas lutas dos conflitos territoriais urbanos nas cidades. E cumprimentar especialmente aí o Dito, ver que ele está muito bem de saúde, né? A gente estava lá no Recife, em fevereiro, no Fórum da Reforma Urbana, e ele passou um perrengue, mas agora está muito bem, graças a Deus. E, pessoal, a gente que trabalha na luta diária por direitos, desde o Centro de Direitos Econômicos e Sociais, do CDS Direitos Humanos, a gente tem muito claro para nós que, conforme o Dito falou, a gente está a ponto de viver uma grande tragédia nesse país, né? Tomara que não seja e repita o que aconteceu em 1918, que nem a Rosane falou, mas a realidade de habitação precária, com habitação absurda de 10 pessoas morando no mesmo cômodo, adensamento das comunidades, das moradias nas comunidades, ou seja, um espirra aqui, o outro ouve do lado, né? E tosse aqui, o outro ouve do lado. A necessidade que as famílias têm de se sustentar, de buscar o pão de cada dia. Aqui nós temos comunidades em Porto Alegre que trabalham com reciclagem de lixo e eles têm que trabalhar durante o dia para jantar e tomar o café da manhã para voltar a trabalhar. Na região do 4º Distrito, ali são 15 comunidades vulneráveis que a gente está tentando dar um apoio. O que acontece com esse pessoal? Esse pessoal não vai deixar de trabalhar. Eles não têm como deixar de trabalhar. E por incrível que pareça, saiu uma notícia hoje, nós estamos há 30 dias em Porto Alegre em isolamento. Isso é uma notícia que o prefeito da cidade vai garantir um cartão para compra de alimentação para comunidades de baixa renda. Ou seja, nós vamos deixar 30 dias as pessoas sem alimento e agora nós vamos lançar um cartão para o pessoal comprar alimento. Então, isso é uma outra coisa que eu quero falar depois, que comunga com o momento que a gente está vivendo em todo mundo. Além disso, tem um outro problema que é a desinformação, né? As comunidades de baixa renda e o pessoal mais simples estão bombardeados por notícias e fake news, por boatarias, por falsas soluções, por falsos diagnósticos, por falsos contextos. Eu tive numa comunidade e quando a gente vai agora em quarentena nas comunidades, a gente vai com luva, com máscara, muito rápido para não contaminar ninguém lá dentro, porque nós somos da classe média e a gente chega lá, pode estar contaminando as pessoas. E um cara me chegou e me mostrou um celular e disse, olha, tá aqui, ó, tá na minha mão, o borracheiro foi curado, esse negócio de vírus, isso aí não existe, é uma mentira, isso não vai pegar aqui. E aí, olha, eu não sei desse borracheiro, mas tu tem que avaliar bem o que tu recebe, viu, cara? Porque tem muita botaria e fake news por aí. Pois no outro dia saiu a notícia que era uma fake news o tal do borracheiro e eu queria informar o cara que era uma fake news, coitado. Então, o momento que a gente está vivendo é muito triste, é um momento medieval das pessoas e das instituições. Para vocês terem uma ideia, o nosso Tribunal de Justiça no nosso estado decretou a suspensão dos mandatos de integração de posse, pois essa semana, no final da semana passada, foi cumprida uma integração de posse coletiva aqui na cidade próxima, aqui em São Leopoldo, e o argumento da juíza para dar e determinar o despejo das famílias era de que a ocupação era recente e nós não podíamos deixar se amontoar e criar muita gente, porque senão ia ter propagação do vírus. Então, vocês viram como é difícil, né? Já é difícil conseguir uma normativa de um tribunal para orientar os juízes e tem um juiz que diz que não vai seguir a normativa e fundamenta isso com base na própria proteção das pessoas. É uma coisa que é muito difícil. Então, eu quero dizer que esse fato que aconteceu e que a Rosane provoca a gente
da gripe espanhola nas periferias de São Paulo e Rio de Janeiro, onde as pessoas eram acusadas, né, e tornadas culpadas pelo seu próprio destino e ainda de contaminar. Esse é o dia a dia das comunidades de baixa renda e vulneráveis das ocupações urbanas do Brasil. As pessoas que estão lá, elas são culpadas pelo seu próprio destino. Elas são culpadas por estar ocupando uma área irregular, são culpadas por terem seus direitos humanos diariamente violados, elas são culpadas por terem negado para elas a cidadania, porque eles não têm acesso a serviços públicos básicos, não têm acesso a moradia de qualidade, moradia digna, e eles são os culpados. Quando as pessoas se organizam coletivamente para ocupar uma área que está abandonada porque não tem moradia, então em estado de necessidade e vulnerabilidade social, elas são as culpadas. E para elas, que estão violando a lei e o direito, para elas eu nego direitos humanos. E aí eu desqualifico essas pessoas e nego cidadania e não deixo o meu poder público municipal fazer nenhum investimento lá, porque lá é uma invasão, lá tem um proprietário. Então, são essas questões que agora, com a pandemia, espero e torço para que não chegue a isso, porque se chegar a tomar conta das periferias, isso vai varrer as pessoas da nossa cidade, vai varrer as ocupações, as comunidades vulneráveis, que estão em assentamentos precários, informais. E isso já vem numa toada de antes da pandemia, lamentavelmente, com um governo de destruição. Tanto isso é verdade que o Fórum Nacional da Reforma Urbana fez um dossiê de desmonte da política urbana, onde denunciava já todos esses desmontes, todas as políticas que foram construídas ao longo do tempo. Cristiano, tá tremendo a voz. 2017, pelo governo Temer, mais ainda os direitos. Alô? Agora melhorou, pode continuar. Melhorou? Uhum. Mais 2 minutinhos para a gente partir para a próxima questão. Depois tem a intervenção do Tá bom. Então, só para fechar, então, Rosane. Tá bom. Esse desmonte, essa destruição tem a ver com a necropolítica que tomou conta do mundo e não só do Brasil. Ou seja, é uma política que ela lamentavelmente é de morte, de desinvestimento, de desqualificação das comunidades pobres e vulneráveis, de não garantia nenhuma de direitos, para garantir direitos e privilégios de somente um grupo. E isso está sendo tomado como uma política de Estado. E isso tem que ser denunciado, e eu acho que o IBDU cumpre um grande papel de abrir voz e debate para esses temas. É isso aí. Bom, obrigada, Cristiano, excelentes as ponderações. Só queria consignar aqui a presença, deixa eu ver, do Marcelo Leão, que eu acabei não falando, e do Patrick, que está aqui reclamando, né, com razão, nossos diretores regionais, e eu simplesmente acabei não mencionando, mas estão aqui, tá certo? O Alan Ramalho, querido, é coordenador do Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública de São Paulo, o Júlio Alt, Simas, Paula Sabaté, Spini, Tainá, querida, também diretora regional, Laila Milese, Augusto, Catiúcia, Luzia, Maurílio, ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos aqui do Estado de São Paulo, querido amigo, Alexandre Pacheco, Alan Tome e Luciana Albuquerque. Bom, eu acho que é isso. Então, eu não sei se eu não falei o nome de alguém, depois a gente tenta dar continuidade. Bom, dito, agora eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo a questão eu acho que você já falou um pouco sobre os despejos forçados, especificamente nesse período de isolamento social. Porque a gente, bom, nós tivemos uma nota que, inclusive, foi elaborada por representação de várias entidades, dentre elas o IBDU, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, né? Isso foi logo bem antes, foi o comecinho da pandemia, no dia 17 de março de 2020, em que era recomendado, foi recomendado
foi recomendado que não tivesse mais ações de reintegração de posse. Tem também, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estimular e tem que mencionar. A Olenka está aqui, querida, né? Professora pública, aguerrida do Estado do Paraná. O Paraná editou um decreto judicial 172 de 2020 que dispõe sobre a prevenção à pandemia Covid-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Paraná e que, em seu artigo 7º, inciso 4º, ele fala o seguinte: durante o período indicado no caput do parágrafo do artigo 1º desse decreto, ficam suspensos o cumprimento de ordens de reintegração de posse por invasões coletivas, tudo bem, ocorridas anteriormente à expedição desse decreto. Então, assim, a gente tem algum material bacana, já que o judiciário já está se debruçando. E aí eu te pergunto, Dito, se isso é suficiente, como é que você está vendo isso em relação às nossas ocupações e os processos de integração do estão ocorrendo, como é que funciona? Conta aí pra gente. Tem aquele caso também, né, da ocupação, acho que é do Carrão, que foi muito interessante, que o juiz, ele suspendeu, da rua Conselheiro Carrão, no centro de São Paulo, ele suspendeu a reintegração de posse porque colocaria em risco os oficiais, obviamente. Embaixo do nome dela, eu cliquei ali. Colocaria em risco o quê? Eu não entendi. Colocaria em risco atividades oficiais de justiça, policiais, tudo mais. Então, em função disso, ele suspendeu, né? Certo. Nossa, então, duas coisas, né? Foi elaborado, né, uma série de recomendações, né, né, para o Conselho. Eu participei de um debate, né, pouco tempo atrás, né, da Rede Nacional de Justiça e Direitos Humanos, né, que é a Terra de Direito. Alguns companheiros aqui acompanham, né, lá na JusDH, né, e também tem toda uma preocupação, né, um debate, né, sobre o tema dos despejos, né, dos conflitos, né. E aí, aqui, evidentemente, BDU, né, não sei se é isso, mas eu acredito que sim, né, que a gente está olhando, né, nosso olhar está muito sobre a cidade, né, mas nós estamos vivendo, né, nós temos que ter uma visão um pouco até mais ampla, né, do ponto de vista desse debate sobre o tema dos conflitos e do despejo, né, pensando sobre as comunidades quilombolas, né, pensar sobre as populações tradicionais e as populações indígenas, né, nesse momento, inclusive no momento que o próprio Bolsonaro, por exemplo, no meio desse processo, manda um projeto de lei sobre das mineradoras, né, para o Congresso Nacional. E não há dúvida que a bancada ruralista, o lobby da mineração, por exemplo, poderá, por exemplo, encaminhar a aprovação desse projeto. Então, a gente tem que olhar, né, para essa agenda, né, dos despejos e dos conflitos, né, de uma forma ampla, pensando, né, que, nesse momento, né, a agenda, né, e dos conflitos, né, ela permeia, né, ela perspassa, né, um debate, inclusive, mais articulado entre as pautas do IBDU, né, no Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, né, e a agenda também de outras articulações que estão lutando em função dos conflitos, né, como a Comissão Pastoral da Terra, né, nós estamos vivendo um momento, né, para as mortes das populações indígenas, por exemplo, no Maranhão, né, e nas zonas de conflito, né, elas continuam, né, então nada mudou, nada se alterou, inclusive se aprofundou, né, por exemplo, né, inclusive com a invasão das mineradoras madeireiras, por exemplo, né, nas áreas, né, das populações indígenas no Amazonas. Então, nós temos que dar olhar para esse conjunto e para esse debate, companheirada, né? Eu queria aqui dialogar, né, de uma forma, né, que a gente possa fazer um debate sobre do ponto de vista das cidades, né, porque, claro, né, a gente também está vivendo um momento, né, e aí o Alan, que está aqui, outras pessoas que atuam diretamente, a própria Luciana Bedeschi e o Miguel Reis também, que eu vi que está aqui, Cristiano, faz atuação direta também nessas questões, você também, Rosana, né, nessa questão da defesa, né, das comunidades. Nós temos um período, por exemplo, de suspensão, né, dos prazos judiciais, né? Vou pegar esse dado concreto. A partir do dia 30, agora, próximo, né, agora, né, se não houver alteração, né, na questão dos prazos, né, a gente poderá sentir um pouco mais, de uma forma muito mais intensa, né, inclusive, né,
a retomada, porque, por exemplo, lá no Centro Gaspar Garcia, que é onde eu trabalho, né, a gente tem lá uma quantidade gigantesca, né, de ações e de mandados, de ordens, inclusive de ação de reintegração de postos para serem cumpridas, né? Então, como é que nós vamos atuar, né? Inclusive nesse momento mais crítico da pandemia, frente a essa agenda. Então, talvez, do ponto de vista mais formal, junto com a recomendação que o IBDU fez, talvez pudesse pedir a extensão dos prazos, porque isso é uma medida concreta que ajuda, nesse momento, a manter, por exemplo, parte dos processos, pelo menos, em stand-by, vamos dizer assim, né, em processo, né, dentro do judiciário, ou seja, uma certa paralisada do ponto de vista concreto. A gente também pensar também como concretamente a gente pode intervir nesse processo, nessa agenda, de modo que a gente possa, né, já no período da pandemia, evitar, né, as ações de reintegração de postos. Porque as recomendações ao CNJ, as corregedorias, os posicionamentos políticos, eles foram feitos. Mas, concretamente, quais são as medidas, né, que nós podemos tomar para evitar que as comunidades, né, elas sofram, né, as ações de reintegração de postos que já estão em curso, né? Se não houver, por exemplo, uma nova suspensão de prazo, por exemplo, no cumprimento das ordens. E aí eu queria comentar 2 casos, né, que o Alan está aqui, sabe, né, porque a gente dialoga bastante com a Defensoria Pública, e nós estamos acompanhando esse caso, tanto com a Comissão de Direitos Humanos lá da UAB de Ribeirão Preto, como também com a Defensoria Pública, né, lá o Vitor Hugo, a Patrícia lá de Ribeirão Preto, né, o caso, por exemplo, de uma juíza, né, que manteve, mesmo com todas essas recomendações, né, no meio da pandemia, uma inspeção judicial numa ocupação do movimento chamada Cidade Locomotiva em Ribeirão Preto, né, com força policial e tudo, né? Foi necessário uma articulação, inclusive o próprio IBDU, a gente passou, né, para o IBDU, várias pessoas se manifestaram, se posicionaram politicamente, publicamente, com recomendações e articulações para suspender essa inspeção judicial no meio, nessa vistoria judicial, né, no meio da pandemia. E uma outra agora, no dia 15 de abril, né, em Ribeirão Preto, também parece que Ribeirão Preto está liderando aí as maldades nesse momento contra os pobres, nas favelas e nas ações de despejo. Agronegócio, né? É uma cidade que eu tenho acompanhado com uma forma mais concreta, né? Claro, além daqui de São Paulo, né? A gente acompanhou também, né, há pouquíssimos dias, uma remoção administrativa, né? Sem presença, inclusive, né, do Conselho Tutelar, sem presença da assistência social, dos órgãos de saúde, nada, né? A máquina chegou dia 14 de abril numa comunidade do lado do aeroporto, né? E a gente sabe o que é a zona de conflito no entorno do aeroporto de Ribeirão Preto, porque desde a Copa de 2014, os movimentos e as favelas em Ribeirão Preto fazem uma luta, né, para se manter lá, porque lá existe todo um projeto, né, do setor imobiliário para transformar o aeroporto Leite Lopes num grande aeroporto internacional e remover mais de 600, 700 famílias no entorno do aeroporto e dezenas de comunidades que estão ali na área de envoltória do aeroporto na zona norte de Ribeirão Preto. Então, eu estou colocando um fato muito concreto, né, de uma remoção concreta numa região no meio da pandemia. Aí, quando nessa semana passada agora, ia se repetir novamente a ação, aí a Comissão de Direitos Humanos, por causa, inclusive, dessa articulação que o Movimento Popular fez, né, a gente, e as entidades, né, Ribeirão Preto e o conjunto das organizações, a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Ribeirão Preto, né, atuou, né, no sentido e evitou essa remoção. Mas essa remoção está apenas suspensa, adiada, ela não está cancelada, né? Inclusive o próprio Ministério Público, a Promotoria de Habitação e Urbanismo, né? O Dr. Vanderlei da Promotoria de Habitação e Urbanismo entrou em contato, estamos articulando uma audiência, né, ou nessa semana ou na próxima em Ribeirão, para tratar das ocupações em Ribeirão Preto, porque estão dizendo o seguinte: ocupação nova, nem no meio da pandemia vai ser, porque a posse é nova, não é posse de ano e dia, portanto, né, não tem nenhum tipo de possibilidade, né, de mesmo no meio da pandemia, sumiu aqui, de segurar a remoção, a reintegração de posse. Acredito eu que se está acontecendo na cidade de Ribeirão Preto, né,
né? E nesses casos eu pessoalmente sou testemunha e estou acompanhando de uma forma direta, né? E atuando, e vocês têm acompanhado, porque a gente também aproveita nesse momento de resistência, de articulação às redes sociais para comunicar todas essas iniciativas, né? Certamente, pelo Brasil afora, deve haver uma série de violações no campo das reintegrações de posse, das remoções e dos conflitos fundiários, seja no campo, seja na cidade, já falei aqui, no campo, né? A gente tem acompanhado em relação ao movimento quilombola, as populações indígenas tradicionais, isso não cessou, né? Inclusive com mortes, assassinatos e tudo mais, né? Então, a gente também ver essas situações também acontecendo nas nossas cidades. Então, nós precisamos, inclusive aqui hoje, né, certamente há outros militantes, né, nossos aqui que atuam nessa área, certamente deverão ter testemunhos, né, em relação a essa situação, né, porque a gente certamente também eu estou falando de um caso concreto, né, lá de Ribeirão Preto, mas evidentemente a gente deve ter outras situações acontecendo pelo país afora, e acho que seria muito importante que o BDO pudesse fazer um mapeamento dessas situações e encaminhar para o Conselho Nacional de Justiça e para os órgãos de controle do Judiciário, né, inclusive para os conselhos de Ministério Público, ou conselhos superiores de defensorias públicas, enfim, também ampliar no âmbito institucional essa denúncia, mas é evidente que nós precisamos de todas as formas, né, barrar concretamente nessa agenda de morte, dos despejos, das remoções, que vai, evidentemente, recrudescer, né, no período seguinte. Já agora com a suspensão de prazo, quem está acompanhando o prazo judicial sabe, isso já pode acontecer já, né? Nós estamos acompanhando. O Alan está acompanhando comigo o caso dos ambulantes lá do Jabaquara, que é uma ação de remoção muito concreta. Se nós não suspender dia 30, suspender o prazo, aí já está garantida a remoção dos bolsões dos ambulantes do Jabaquara. Então, nós não estamos falando só de famílias que estão morando em ocupações. Nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras que estão bem fazendo uso do espaço público, população em situação de rua, trabalhadores ambulantes. Então, nós também olhar também o processo da cidade, nesse momento, dos trabalhadores e dos pobres que usam o espaço público, que estão nesse momento. A Cracolândia, aqui em São Paulo, todos os dias, né, quem está acompanhando a situação da Cracolândia, né, todos os dias tem ataque com bomba na Cracolândia, né? O movimento Craco Resiste, né? Coloca vídeos e vídeos, acho que o Henrique, alguns companheiros aqui que estão do BDU, os meninos que estão aí do Instituto Polis, que acompanham, sabem que eu estou falando, todos os dias bomba na Cracolândia, ataque ao povo, aos pobres lá na Cracolândia, né? Então, não parou a agenda de remoção, de despejo, de ataque, né, aos moradores em situação de rua, à população favelada, né, nas nossas periferias, e ao povo indígena, às populações tradicionais, ao povo quilombola. Então, a situação é grave e vai continuar e pode piorar ainda mais se a gente não mudar essa agenda já nesse momento, Rosane. Tá certo. Obrigada, Dito. Só consignar mais algumas presenças aqui. O Henrique Frota, querido, que eu não tinha passado a página. Querido Frota, que foi secretário executivo durante muito tempo. Eu passei aqui a página, aqui, assim, eu vi que tem um monte de gente para lá e para cá. Gente, não vai dar para citar todo mundo, não. Mas, assim, a Vanessa, querida, que é defensora pública, Cristiane... Mas eu queria que esse povo falasse. Enfim, não fique chateado se eu não conseguir citar todo mundo, porque... Ainda bem, está bombando a nossa live aqui, muito legal. E aí, Cristiano, eu queria que você comentasse, muito boas suas colocações, é muito preocupante a situação que a gente, principalmente daquilo que a gente não vê. Porque Dito, você tem informação, principalmente porque você trabalha numa rede articulada de movimentos de moradia, né? E agora, infelizmente, a gente sabe que também não existe essa articulação em todos os lugares, então pode existir inúmeras ações pelo Brasil afora que a gente nem está sabendo e que é muito preocupante. E fica consignada a sugestão de mapeamento pelo BDU dessas situações, né? Vamos ver se a gente tem fôlego para fazer isso, eu acho que vai ser muito bacana, eu acho que vai render muitas iniciativas interessantes, inclusive essa, que eu acho que é imprescindível. Agora, Cristiano, a gente já está bem adiantado na hora. Eu queria pedir que você já tivesse uns 10 minutos para a gente conseguir garantir o intervalo. Eu gostaria que você falasse sobre a questão da defesa da moradia e a sua interface sobre os direitos humanos. Você acredita que essa pandemia desestrutura os conceitos que se fundam a proteção da moradia? Ou, se nesse período se faz necessário alguma espécie de tutela específica
por parte do Estado e de outras organizações também. A palavra é sua. Peço uns 10 minutos no máximo para a gente poder dar conta, poder ouvir bastante gente. Obrigada. Legal, tem muita gente boa aí, eu quero ouvir todo mundo também, Rosane, dizer que eu vou seguir aí nessa toada do dito e ser propositivo também. Na semana passada, várias redes, inclusive o BDU, Fórum Nacional de Reforma Urbana, SEBS, ONDAS, uma infinidade de entidades e redes no Brasil, assinaram um manifesto. Um dos itens do manifesto é a suspensão dos despejos no Brasil. E eu acho que a gente tem que disseminar, divulgar, colocar na comunicação das entidades, mas a gente tem que pautar esse documento de maneira bem forte mesmo, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, na PFDC em Brasília e na Ordem dos Advogados do Brasil também. Então, nós temos que tentar furar esse bloqueio que nos jogou para a luta diária dos conflitos territoriais urbanos e local e tentar chegar mais na conjuntura do país. Ou seja, nós, de alguma forma, acabamos com todos os espaços de participação, nós não temos lugar nenhum nessa conjuntura nacional, lamentavelmente, e fomos jogados para a luta diária e para os problemas que estão no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa região. Esse manifesto abre a possibilidade, então, da gente tentar construir canais, alternativas e denunciar essas coisas que a gente vive no dia a dia. Então, esse manifesto, para mim, ele tem essa finalidade, ele é muito importante e eu acho que a gente tem que centrar fogo nele. Eu acho que nas próximas semanas, né, porque as medidas elas são urgentes e o cenário ele é o pior possível. Trabalhar com direito à moradia no Brasil, desde o ponto de vista jurídico, é muito difícil. Ou seja, o nosso sistema jurídico ele é muito falho em relação à garantia do direito à moradia. Para vocês terem uma ideia, só no ano de 2000 a Constituição Federal Brasileira reconheceu a moradia como direito social, no artigo 6º da Constituição. Não existe nada, nenhuma legislação no Brasil que diga o que é moradia, né? A gente tem que se socorrer do Comentário Geral número 4 do Comitê 10 das Nações Unidas, que fala que é segurança na posse, que é local adequado, habitação segura, adequação cultural, preço acessível, e entre outras coisas. A gente tem que sustentar muito, desse ponto de vista nosso, que atuamos dentro do Centro de Direitos Econômicos e Sociais, com a chave dos direitos humanos, pessoal, e agora muito mais. Então, acontecer um despejo coletivo hoje é levar coletivos, inúmeras pessoas e famílias a risco de morte. Se essas pessoas estão despejadas e não têm abrigo, elas vão procurar algum tipo de local para morar. E vai ser nos parentes, onde vai ter coabitação, um monte de gente amontoada. E ali vai se correr risco, lamentavelmente, de morte. Então, o tema dos direitos humanos ele é importantíssimo para nós nesse momento e a gente tem que usar ele como uma chave importante e trabalhar com ele. Eu vi que nacionalmente estão articulando o Observatório de Direitos Humanos Covid-19. E isso aí está relacionado também com o MST, muita questão rural e tal. Ou seja, nós temos que agitar uma coisa dessas também, né? E ser um canal permanente de denúncia de violações e denúncia também de falta de condições de acessar a moradia digna, acessar direito à cidade dessas comunidades vulneráveis e que podem passar por graves problemas de risco de vida e de integridade física por conta desse vírus. Ou seja, não é uma questão que o poder público possa dizer que não, isso é uma reserva do possível, nós não temos orçamento para fazer. Acabou essa história de orçamento. Agora, eles vão ter que tirar dinheiro, não sei de onde, para garantir moradia adequada, para garantir que não haja despejos, para garantir que os prédios públicos sirvam para moradia, sim, né? Das pessoas que não têm onde morar, que estão na rua, por exemplo, e tem ações aí que a gente vê da Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, para tentar garantir condições para essas pessoas que estão num risco absurdo de serem exterminadas, lamentavelmente, essa é a palavra. Então, a gente tem que trabalhar com essas chaves de denúncia, de violações a direitos humanos e garantir que exista essa fiscalização pelas entidades que trabalham com o tema da moradia, mas trabalhavam numa perspectiva de judicialização para garantir moradia, judicialização para evitar um despejo. Agora, pessoal, mudou. Agora
judicialização para garantir a vida, para evitar a contaminação. Então, nós temos que, lamentavelmente, incorporar isso aí no nosso vocabulário, na nossa prática e tratar de garantir que essas comunidades vulneráveis elas tenham defesa. Basicamente, isso que eu queria falar e fazer um apelo aí que o IBDU, já que assinou o manifesto e as outras redes também, que a gente faça essa interface com a PFDC, Conselho Nacional de Direitos Humanos, quem sabe a OAB Nacional também, Conselho Federal, para a gente abrir um canal lá de denúncia e fiscalização do poder público e garantir recursos mesmo para garantir serviços públicos e moradia adequada, emergencial, para as famílias que não têm, para a população de rua e para quem está vivendo aí sob o risco dessa pandemia. Tá certo, muito obrigada, Cristiano. Bom, agora a gente vai chegar num momento muito bacana que vai todo mundo poder participar. Quer dizer, então a gente pede para que vocês abram. Eu posso levantar a mãozinha. Rô, você pode dar uma força, Rodrigo? Claro. Então, obrigada, querido. Claro, na verdade tem um comando que está aqui geralmente na barra, que é levantar a mão, ou vocês podem escrever no chat também, quem quiser se inscrever, e eu ajudo a fazer a lista de inscritos para o debate. Então, das duas formas está valendo. Eu vou prestar atenção nas duas. Olha, no final, depois do debate, a nossa presidenta, Betânia Fonsim, a gente gostaria que ela desse uma palavrinha para a gente, ou então pode fazer, enquanto as pessoas se inscrevem, acho que a Betânia podia fazer uma palavrinha para a gente de boas-vindas. Que tal, Betânia? Tá pronta? Betânia? Acho que ela não está... Tô ligada sim, querida, só estava com o microfone desligado. Tudo bom, gente? Não, para parabenizar vocês, né, pelo belo webinar que estão proporcionando para a gente, esse momento de reflexão coletiva. O IBDU tem se puxado, gente, nessa conjuntura para conseguir acompanhar os desafios, e eu queria, nesse momento, aproveitar para parabenizar os nossos associados Luciana Bedeschi, Alex Magalhães, Débora Ungaretti, Rosane Tierno, André Simeonato, Patrick Carvalho e Adriana Lima, que elaboraram uma bela, né, de uma nota técnica a respeito da super bem fundamentada, me abri, foi muito legal ver o trabalho coletivo de vocês sobre esse tema, né? E dizer também para todos que o IBDU vai fazer novos webinários sobre outros temas relacionados à política urbana, já que o Covid reposiciona toda a pauta do IBDU. Né? Então, dar as boas-vindas a todo mundo e parabenizar o Cristiano e o Dito, agradecer, e a Rosane pela coordenação dos trabalhos. Só isso, Rosane. Legal. Só para dizer que tem uma pergunta aqui no chat, só um minutinho que andou aqui o chat. É da Tâmara. Eu não sei se é Tâmara ou Tamara. Eu tenho uma prima chamada Tamara, mas acho que tem um acento em Tâmara aqui. Pessoal, em especial o Cristiano, poderia falar um pouco sobre necropolítica novamente? O que poderíamos ler? E... Tâmara mesmo. Posso responder? Claro, vai em frente, Cristiano. Pessoal, tem um texto muito bom do Davi Sanches Rubio, que fala sobre necropolítica, fala do filme aquele Avengers, inclusive do Thanatos, e ele é propositivo também. Eu queria ter a possibilidade de compartilhar para vocês, eu só tenho o PDF dele, ele não está assim em nenhum link, e eu não sei como eu faço isso, eu pedi o e-mail aqui da Tamara, mas é muito legal o texto esse, e fala de várias concepções relacionadas à garantia de direitos, né? E denuncia a questão da necropolítica, ou seja, que para o capitalismo sobreviver é necessário que parte da população seja realmente dizimada, que nem o cara do filme aquele, o vilão do filme, ele propugnava. E aí ele comenta que não, no próprio filme, ele faz uma espécie de uma comparação, assim, no início do texto, que no próprio filme tinha o Homem de Ferro, que fazia o contraponto com o vilão, e ele comparava o Homem de Ferro às ONGs, né? Que
tentavam fazer algum tipo de defesa, mas é que como ele diz no texto, é totalmente insuficiente, não é alguma coisa que seja para sempre, é pontual, né? E a gente não pode ficar dependendo de super-heróis, a gente tem que ter garantias de direitos humanos para todos e para todas. E no final do texto ele propõe o que ele compreende como um garantismo pluralista, não só garantias de direitos formais e que nunca são cumpridos, né? E tem mais ou menos 34 páginas e eu queria deixar para repassar para vocês. Como é que eu faço aí, Rodrigo? Você pode me repassar, Cristiano, e depois eu repasso para todo mundo, tá bom? Eu também coloquei Legal, aqui no tá chat, uma indicação, um link para um ensaio do Achille Mbembe, que é na revista da UFRJ sobre necropolítica também. Cristiane estava inscrita para falar e tem também uma pergunta do Márcio Alain. Se melhorias habitacionais e sanitárias podem ser medidas de urgência na pandemia? Então, Cristiane, você está inscrita e depois a gente pode fazer um bloquinho, ver se mais pessoas passar para o pessoal. Vou manter boa noite a todos. Eu vou manter minha câmera fechada porque minha internet está falhando muito aqui, tá? Eu queria fazer um comentário, na verdade, em relação à questão eu tenho observado aqui em Brasília, acompanhado, né, algumas pessoas que acompanham mais de perto as ocupações organizadas, que estão fazendo esse trabalho de levar as coisas para as ocupações. E essas pessoas me trouxeram, que são professoras universitárias, são o pessoal do BR Cidade, basicamente, né? E eles me disseram o seguinte, que as ocupações que têm lideranças e que têm movimento organizado, elas têm um controle hoje maior da pandemia, não tem caso de Covid nessas ocupações, e outras ocupações que a gente tem aqui, como Santa Luzia, que é uma ocupação histórica, que está dando muita preocupação para a gente, que não tem assim, essa organização de movimento social, já tem casos de Covid, né? Então, assim, pensando um pouco sobre isso, até porque eu acho que a gente precisa refletir sobre o papel dos movimentos sociais, o nosso papel, né, enquanto formadores de lideranças, eu acho que a gente precisa pensar o quanto que é importante a gente ter, né, trabalho de formação de liderança comunitária, de liderança ativa nas comunidades mesmo, né? Seja por meio de movimentos organizados, que a gente já conhece, seja por meio de entidades, e seja por meio da gente mesmo, né? Como instituição, e provocar um pouco isso. A minha assim, angústia atual é perceber o tanto que essa falta desse trabalho mais ativo mesmo, de base, ele traz essa realidade, né, de difícil acesso de algumas populações também, porque tem muita ocupação com igrejas evangélicas próximas e tal, que também não fazem movimento de base, né, não fazem trabalho de base. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, e se tem alguma perspectiva de trabalho de formação para o nosso futuro, porque eu acho que esse é um trabalho que a gente precisa fazer, ou voltar a fazer, né? É isso. Beijo a todos e é um prazer ouvi-los. Um abraço apertado. Legal, Cris. Obrigado. Tem 2 pessoas inscritas, Luciana Bedeschi e depois Fernanda Costa. Então, Luciana. Luciana? Oi. Boa noite, pessoal. Estava aqui desligando o meu microfone e se ficar ruim a minha conexão aqui de voz, eu escrevo no chat aqui as minhas notas. Eu tenho acompanhado bastante toda essa movimentação em torno da pandemia e dos despejos, e dizer que a gente, antes da pandemia, a gente já estava num movimento aqui em São Paulo muito forte no sentido de manter as ocupações. Depois que houve o desabamento do Hilton Paes de Almeida, a gente começou um trabalho forte de manter as ocupações com melhorias de segurança, e esse trabalho estava super à tona quando a gente foi pego pela pandemia.
inclusive propondo uma política pública para manter as ocupações como política pública habitacional, e a gente foi atropelado pela pandemia. E, bom, falando da pandemia agora, eu acho que a partir de 16 de março, o que eu tenho percebido é um distanciamento do Poder Judiciário com todos os pedidos, pelo menos em São Paulo, todos os pedidos que têm a ver com a afirmação de direitos humanos, direitos sociais, e que têm a ver com a pandemia. Todas as decisões que têm passado pelo Tribunal de Justiça são suspensas. Então, decisões importantes que foram conquistadas aí pela Defensoria, acho que o Alan pode falar também, de conquistas da Defensoria, mesmo do Ministério Público, em relação à alimentação, em relação a serviços básicos de abastecimento de água, foram suspensas no Tribunal de Justiça. Então, é muito grave esse distanciamento da cúpula do Poder Judiciário, quando mais a população precisa de apoio e de segurança num momento tão delicado com o que a gente está passando. Eu também tenho aí algumas preocupações no campo político. A primeira que a gente tem visto é a narrativa da calamidade. E a gente viu aqui em São Paulo a narrativa da calamidade no sentido de apresentar projeto de lei para renunciar receita fiscal para o capital imobiliário. O que isso quer dizer? O capital imobiliário poder construir, poder contratar empreendimento para média, alta renda e não pagar outorga onerosa. E agora o Cristiano está me dizendo de uma outra narrativa de calamidade, que é justamente promover o despejo, porque em não promovendo o despejo, aquela população ocupada pode ser um vetor de contaminação. Então, isso é muito grave no campo político, essas narrativas que começam a usar a Covid-19 como uma justificativa para a retirada de direitos e para a renúncia fiscal e para a renúncia de receita pública. Eu acho que também tem aí no campo político, e falar agora dos direitos da população indígena, que eu também tenho acompanhado, é que a FUNAI, na sexta-feira, baixa uma resolução, uma portaria, eu acho, no sentido de que terra indígena não homologada pode ser ocupada, pode ser vendida, pode ser comercializada, e isso é muito grave. No campo político também, e aí fazendo o link das terras indígenas também, e voltando para o nosso campo, que é o urbano, numa rápida consulta que a gente fez no final de semana, até para poder discutir como é que está, para que sentido que vão os projetos de lei que estão apresentados no Congresso Nacional, a gente vê centenas de projetos de lei apresentados e que tratam de garantias diversas de direitos, alguns bastante consistentes, que tratam da suspensão de reintegrações de posse e despejos. Agora, tem uma questão que eu tenho percebido, que é o seguinte: todos esses PLs, eles estão falando de um prazo, 30 de outubro, 2 meses, então eles vão variando, mas eles não levam em consideração que esse problema que a gente está enfrentando com essa Covid-19 pode nos trazer quarentenas recidivas. O que isso significa? A gente fica um período em quarentena, depois a gente abre, depois a gente fecha de novo.
Então, a gente não está olhando para o impacto que isso vai gerar futuramente. Então, enquanto tem um monte de gente romantizando essa situação toda, eu estou muito ligada no que o Dito está dizendo, e também o Luiz Corrara, no sentido de que os capitais vão vir com toda a força para cima da população pobre. E como é que a gente garante alguns instrumentos mínimos ou máximos para a gente poder ir com alguma qualidade para esse enfrentamento. Eu também queria dialogar com a Cristiane sobre as ocupações, né? Algumas ocupações aqui em São Paulo, que eu acompanho bastante, ocupações coordenadas pelo MSTC. Eu queria comentar que, obviamente, tem sido bastante difícil fazer o isolamento social dentro de uma ocupação, compartilhando banheiros, compartilhando cozinha, então é sempre muito difícil. Mas o MSTC, ele acaba conseguindo se organizar um pouco melhor, primeiro por não permitir um adensamento tão pesado nas suas ocupações, conseguir garantir uma mobilidade ali de pessoas nas suas ocupações. O segundo ponto é que todas as pessoas que moram nas ocupações do MSTC têm o CadÚnico atualizado. Então, essas pessoas não tiveram dificuldade de acessar a renda emergencial, algumas estão conseguindo, outras não. Aí tem um problema da Caixa, que eu acho que não é o caso da gente abrir agora, mas isso é importante quando... Vamos fechar para poder dar a temática. E o último ponto é que, como essas ocupações também têm oficinas de costura, então essas pessoas se mobilizaram muito rápido para fazer máscaras, para fazer equipamentos de segurança, e também tiveram acesso às cestas básicas, né? Então, a gente tem diversos níveis de ocupações na cidade, algumas que conseguem ter uma capacidade de resiliência grande e outras que estão completamente abandonadas, né? E aí é isso, eu acho que tem muita proposição, algumas com muita qualidade pela suspensão dos despejos coletivos, mas ao mesmo tempo tem um volume gigantesco de proposições na Câmara e no Senado. As reuniões estão acontecendo de forma remota, então eu acho que a gente precisa também olhar quais são os PLs que a gente aonde a gente vai botar força para esses PLs subirem e para a gente dar força. Era isso que eu queria um pouco pontuar. Obrigada, desculpa aí avançar. Obrigada, Luciana, excelente contribuição. Você quer continuar, Rô? Não, tem duas pessoas inscritas só. É a Fernanda Costa e a Giovana. E aí eu acho que a gente pode voltar para os debatedores. Vamos tentar mais diminuir um pouquinho o tempo de fala, porque ainda dá tempo de fazer o fechamento, mas foi excelente. Tá muito bom. Tá bom? Quem que é agora, Rodrigo? Fernanda, se puder tentar falar em uns 2 minutos, 3. Vamos lá, vamos tentar. Minha gente, primeiro, boa noite. Parabenizar aí tanto a iniciativa, né, do IBDU, como também as falas de Ito, de Cristiano, essa mediação de Rosane, a participação de todo mundo. Tentando ser breve, eu acho que a pandemia ela está escancarando as nossas desigualdades, né? Ela está escancarando essas desigualdades, ela escancara o distanciamento aí do judiciário dessa questão das necessidades dessa população. Eu acho que a gente também está tendo um movimento de várias entidades, de pessoas mesmo, de uma reaproximação às populações de menor renda, isso em ações de solidariedade que são muito importantes. E aí, como a gente consegue resgatar isso, manter isso de uma forma mais perene, né?
E o papel fundamental, e aí na pessoa de Alan eu queria parabenizar as defensorias públicas, tem Juliana também, não sei se Juliana está participando, mas o papel essencial que as defensorias têm desempenhado. Essa pandemia ela vai demorar a passar, como Luciana colocou, a gente vai ter ciclos, aí ela diminui, depois a gente tem uma nova leva e por aí vai, até ter uma vacina, a gente vai ter essas oscilações, e aí a gente tem que discutir o que é que vem para depois da pandemia, ou nesse processo, nesse contínuo que a gente vai ter. A gente tem hoje uma total ausência de uma política habitacional, e aí você coloque nesse pacote a questão da infraestruturação das áreas, né, a regularização, essa urbanização, a produção de unidades, essa dotação de infraestrutura que não acontece, então essa ausência de água nas comunidades que só pioram os problemas, e o capital imobiliário, a gente continua atuando aí. Nesses projetos de lei oportunistas, a gente tem municípios que estão passando por processos de revisão dos seus planos diretores, muitos deles com alianças perversas entre o executivo e o setor imobiliário, que não pararam. As comissões estão funcionando remotamente, as prefeituras querem fazer eventos participativos por internet, né? Então, existem aí recomendações, mas essa briga de braço, essa quebra de braço. Então, a gente está discutindo a pandemia hoje, a gente não pode deixar de estar atuando, é urgente, envolve vidas, né? Mas a gente tem que se preparar para o que vem depois, para o que vem aí nesse processo de oscilação e de depois, porque a economia vai ser muito atingida, não resta a menor dúvida, e o Estado, mais uma vez, ele vai ter muito pouca disposição para estar atuando em favor dos mais pobres, dos menos favorecidos. Então, como é que a gente se estrutura, quais são as estratégias da gente, o que é mais importante, o que é mais caro para a gente estar pensando, né? O que vem agora, pós-pandemia, quando esse pós chegar, mas nesse processo de oscilação. Obrigado, Fernanda. Agora é Giovana, depois Luzia, e aí a gente encerra as inscrições, repassa para os debatedores para a gente finalizar, tá bom? Giovana? Oi, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz em estar participando desse momento, né? Um reencontro aqui com o IBDU. Foi um momento muito bacana no congresso, né, de Palmas, eu participei. Agradeço a Betânia o convite, né? Foi bem bacana aquele momento. Eu concordo com a Fernanda, né, quando ela fala que esse momento de pandemia só traz à tona todo o planejamento excludente que nós vivenciamos, esse planejamento urbano segregador, né, que guetifica a cidade. Então, eu acho que isso salta aos olhos. E eu sempre digo que essa crise é uma crise sanitária, é uma crise econômica, que não vai se acabar em 2 meses. Então, a gente tem que adotar medidas com planos de contingência que devem ser exigidos de cada secretaria dos estados, e assim eu, como promotora de justiça aqui no estado do Ceará, nós estamos exigindo planos de contingência, tanto da Secretaria de Saúde, como da Secretaria de Direitos Humanos a nível estadual e municipal, para que apresente quais as medidas que estão sendo pensadas, as respostas para as emergências que surgem, tá? Sem esquecer também daquelas medidas a longo prazo que devem ser gestadas e pensadas, certo? Quando eu vejo essa questão do fortalecimento das associações, não é? Me vem logo a imagem aqui nas periferias da questão também das facções, certo? Aqui existe uma realidade de facção, não é só aqui no Ceará, mas eu acho que em todo o país. Isso faz com que muitas vezes essas periferias fiquem refém
e não possam se articular. Isso é uma realidade, certo? Vivenciada aqui. Aqui também eu vejo esse distanciamento do judiciário também como uma realidade, tanto é que você observa que agora os atos estão sendo remotos. Então, quer dizer, se você não tiver um acesso digital, você compromete o acesso à justiça. Então, acaba que a justiça fica elitizada, porque você não vai ter como acessar a justiça. Então, eu acho que isso também compromete demais, certo? Aqui nós trabalhamos também com as periferias, com as comunidades, tá certo? É muito complicado, porque a gente percebe o seguinte, que o poder público ele investe muito no aumento do número de leitos, que deve fazer isso, claro, mas também ele deve se preocupar em evitar que esse vírus se dissemine. E essa disseminação ela pode ser evitada se você fizer cessar a precariedade dessas pessoas, tá certo? Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas saiam da precariedade, porque saindo da precariedade, essa disseminação ela é evitada. Então, aqui nós estamos trabalhando não só com comunidades, como também com pessoas em situação de rua, certo? Aqui nós desenvolvemos o nosso trabalho com a pessoa em situação de rua, mas tendo a consciência de que uns vão aderir ao isolamento social e outros não vão aderir, e isso não deve ser compulsório, esse isolamento, não é? A gente observa isso, e de que forma que a gente protege também essas pessoas que não querem aderir ao isolamento social. A gente protege dando locais para que ele realize a higiene, para que ele realize a alimentação e para que ele faça pernoite em algum abrigo. O que a gente observa também é que essas comunidades, certo, que foi exigido delas o isolamento para se prevenir, né, e não se contagiar, a gente evidenciou que houve um comprometimento do seu rendimento, o que faz com que hoje ela vá às ruas para poder se beneficiar também dessa alimentação que é dada por particulares, por voluntários. Então, a gente percebe, hoje aqui, eu sempre recebo informação, mas a população em situação de rua aumentou. A população em situação de rua não aumentou. A necessidade das pessoas é que aumentou. Então, muitas vezes, a pessoa tem a sua residência, mas não tem o alimento em casa, entendeu? E aí elas vão procurar essa rede. Então, eu acho que a gente precisa hoje analisar a pandemia não só de forma imediata, mas é a gente tentar estabelecer, fortalecer as políticas habitacionais, as políticas de planejamento urbano, para ver se a gente consegue minimizar essa desigualdade. Então, aqui a gente está exigindo esses planos de contingência. Aqui a situação é muito grave, realmente. Tem pessoas que elas estão chegando nas UPAs já em estado bem avançado, e quando a gente consegue colocar na UTI já é tardiamente. Então, a gente precisa enfrentar também essas questões do leito, mas eu acho que antes a gente tem que procurar evitar que essas pessoas sejam contaminadas. E aí, falando um pouco do que o Dito e o Cristiano falou, eu acho que falta também informação. Falta informação. As pessoas são desinformadas, existem fake news. Um dia desse eu recebi uma informação, as pessoas dizendo que não iam usar máscara, porque as máscaras tinham sido compradas pelo município e elas tinham vindo da China e estavam todas infectadas. Giovana, E aí só eu pedindo disse... para concluir, já para a gente também conseguir fechar hoje, tá bom? Tá ok, Rodrigo, tá ok. Então, assim, eu sempre digo que essas fake news, elas também atrapalham todo o processo que você vem construindo de conscientização, de informação, tá certo? Eu agradeço, a minha fala foi muito sucinta, porque não tem tempo, mas tinha muitas informações que eu queria prestar. E só para finalizar, eu quero dizer que aqui o plano diretor estava em andamento, eles quiseram fazer essas reuniões de forma virtual, o Ministério Público não admitiu, recomendou que não fosse feito e eles acataram e está suspenso o processo aqui de revisão do plano diretor. Tá certo? Talvez uma recomendação do Ministério Público surtisse efeito nesses locais em que essa consulta e essa audiência pública se está dando de forma virtual, porque compromete o processo participativo. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Luzia?
Luzia? Abriu? Abriu. Se puder, por favor, ser bem sucinta, tá? Porque a gente já está passando da nossa hora. Pode ir em frente. Vai ser bem rápido. Meu nome é Luzia, eu sou de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, e nós temos um instituto Gentes de Direito, que trabalha com as ocupações urbanas aqui em Santa Catarina. Eu só pedi esse momento de fala porque eu fiz uma pergunta que ainda não foi feita para vocês, mas vou aproveitar e fazer agora oralmente, que seria quais os mecanismos de pressão que a gente tem nesse momento de pandemia para conseguir avançar na luta. Porque as ruas, né, vão ter que ficar talvez para mais tarde, as reuniões com o poder público para mais tarde e tal. E já queria colocar que aqui no campo jurídico, o Instituto entrou com uma ação civil pública pedindo a questão de alimentação para as comunidades, saúde, saneamento, informação, no caso das fake news, que as pessoas tenham informação. Foram vários pedidos, IPIs, máscaras, álcool gel, assistência social, saúde. Então, o Instituto, eu só entrei nesse momento porque a gente está colocando à disposição a peça para as entidades que quiserem utilizá-la, melhorá-la, ampliá-la, tá? Para a gente, talvez, construir a nível nacional. Eu sei que o campo do jurídico, eu sempre tive essa visão de que o campo jurídico não é um campo que vá realmente, efetivamente, resolver as situações. Eu sou pela luta dos movimentos sociais, mas nesse momento, se a gente fizer uma campanha, talvez nacional, de ações públicas, de ações civis públicas, talvez a gente comece a ter uma repercussão, né, inclusive não só no judiciário, mas também com a contribuição da mídia. É isso, obrigada. Obrigada, Luzia. Bom, já chegando no final, eu queria só ler as questões do chat e pedir para que os nossos dois queridos convidados fizessem a fala final, já respondendo, e eu vou deixar mais uma provocação junto com todas as questões. Qual que é a agenda do nosso novo normal? Né? Qual seria a nossa agenda da reforma urbana nesse novo normal, considerando todo o status que a gente está vivendo? Então, vamos lá. Gostaria de saber a opinião dos debatedores sobre quais mecanismos de pressão que temos nesse momento de pandemia. Você já perguntou, acho que foi a Luzia. Outra pergunta. Melhorias habitacionais e sanitárias podem ser medidas de urgência na pandemia? Terceira pergunta. Boa noite, companheiros. Saudades imensas dos dois. Tem uma pergunta. Queria saber do Dito, do Cristiano, quais as agendas coletivas das redes e fóruns que poderiam ser reforçadas nesse momento. Me parece que seria conveniente uma força para retomarmos o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, ou assemelhado. Assim, alimentamos quem precisa, colaborando com o campesinato na agricultura familiar. Última pergunta. Diante do nefasto cenário que imaginamos no pós-quarentena, gostaria de saber dos debatedores quais políticas públicas seriam apropriadas para lidar com a crise e em que medida imaginam que o poder público pense em executá-las. Tem conhecimento de algum PL sobre o tema? E é isso, gente. E aí eu gostaria que você refletisse sobre esse novo normal na nossa agenda da reforma urbana. Dito, por favor? Não, então, eu não entendi sobre o PL, Rosane. Pois não. Diante do nefasto cenário que imaginamos no pós-quarentena, gostaria de saber saber dos debatedores quais políticas públicas seriam apropriadas para lidar com a crise e em que medida imaginam que o poder público pense em executá-las. Tem conhecimento de algum PL sobre o tema? Não é PL que vai resolver esse problema, né? Vai ser, né? Claro, pode até PL, vamos dizer assim, com parte de uma agenda mais ampla de luta e de mobilização, né? Mas a gente tem, né? Eu não trouxe aqui, mas depois eu posso compartilhar aqui na rede do BDU e para as pessoas que perguntaram, né? Os movimentos populares, né, do campo da moradia, também o Fórum Nacional da Reforma Urbana, a Rede BR Cidades, né,
o IBDU, né, a gente constituiu aí, vamos dizer assim, né, uma série de pautas, né, muito concretas, né, para enfrentar esse momento de resistência e de luta, né? Uma delas, por exemplo, é a campanha, fortalecer, por exemplo, a campanha Despejo Zero, né? Ela já estava em curso antes, como a Luciana aqui nos fez lembrar, né? Porque o processo anterior à pandemia, né, no Brasil, né, já era, né, de forte ataque às lutas e aos processos de resistência popular no Brasil, né, de criminalização das lutas dos movimentos populares, né, prisões de lideranças no campo e na cidade, né? Então esse problema ele só aumentou, ele só recrudesceu dentro da agenda da pandemia. Evidente que a gente, né, tinha uma estratégia, né, de enfrentamento a esse processo, né, antes da pandemia. Nós vamos ter que afinar ainda mais as nossas estratégias de resistência e de luta nesse momento, né? E aí eu aqui trouxe aqui algumas sugestões. Aí eu queria só para responder essa questão da pauta dos movimentos, né? A gente tem uma articulação conjunta entre a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo no campo político, que a gente está articulando uma série de campanhas conjuntas, né? Para enfrentar, né, essa agenda do ponto de vista político e do ponto de vista das ações e da articulação solidária, que depois a gente pode socializar. E no campo do movimento popular também, da moradia, por exemplo, né, para ficar mais, né, no nosso campo, né, a gente também conformou uma articulação que envolveu, né, a União Nacional por Moradia Popular, a Central de Movimentos Populares, a Confederação Nacional das Associações de Moradores, o MTST, um conjunto de movimentos, e também conformamos um documento, né, propondo, por exemplo, a questão de isenção, né, de taxa, de cobrança de água, de energia, né? Isenção também de cobrança de prestação dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida. O absurdo que a gente queria reforçar aqui, todo mundo já sabe, que o governo aprovou uma isenção para a faixa 2, né? E rendas acima do programa, e não isentou a faixa 1, né? Quer dizer, né, nesse momento de crise, os mais pobres, né, pagando a conta dos mais ricos nesse processo, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Inclusive, essa denúncia foi encaminhada, inclusive, lá também para a Procuradoria do Direito do Cidadão, né? Então, a gente tem, né, então, uma série de pautas comuns no campo da moradia, né? Mas eu acho que o fundamental, né, nesse momento, né, o que eu recomendaria, né, eu fiz aqui algumas sugestões, né? A gente precisa, né, está fortemente articulado, né, antenado, né, com as demandas locais dos territórios e das comunidades, né, e fortalecer os processos de resistência nesse momento, né? Por exemplo, eu estava colocando para vocês aqui, né, o problema do acesso à água, o problema, né, da fome concreta das comunidades, do povo que está passando fome, o problema das pessoas que, em função do isolamento social, não conseguem comprar gás de cozinha, por exemplo. Então, a gente tem que fortalecer essa agenda de resistência e de luta para que as comunidades possam acessar o mínimo. A gente não, claro que a gente busca o máximo, mas nesse momento, né, a gente está vendo, né, assim, a nossa dificuldade. Aí até a companheira de Santa Catarina que colocou, né, que nós não estamos no momento, né, que é fácil para a gente fazer processo de mobilização, porque tudo acontece, né, quase tudo pelas redes sociais, pela articulação de mídia popular, de mídia alternativa. A gente tem muito pouco espaço nas nossas ações nas mídias tradicionais. As nossas mídias são as mídias sociais, as mídias alternativas. A gente precisa potencializar essas articulações no campo da comunicação. Aqui, tanto o Cristiano como a companheira lá do Ceará, a promotora lá do Ceará, Giovana, né, falou, né, do processo de desinformação, né, associado a essa agenda, né, ao gabinete do ódio, das fake news e da necropolítica, né, que foi falado aqui também, né? E como enfrentar esse processo? Se a gente também, entre nós, né, não fortalecer as nossas articulações, né? Então, se em alguns momentos nos permitir algum tipo de divergência entre lá a BR Cidade, Fórum Nacional da Reforma Urbana e BDU, acabou as divergências. Ou a gente vai sentar todo mundo na mesma mesa, apontar para as mesmas direções, mesmo porque se a gente pegar os documentos que o BR Cidades, do Fórum Nacional de Reforma Urbana, vou pegar no nosso campo, né, do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, né, do Fórum de Resistência, da Frente de Resistência Urbana, articulado, né, também pelos companheiros do MTST, Luta Popular, do conjunto dos movimentos, a gente vai ver que tira lá, põe para cá, nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa, né? Então, como é que a gente também fortalece a nossa agenda campo-cidade, né? Então, ou seja, né,
né? Porque os especuladores imobiliários, que aqui foi colocado, né, que avança com a agenda de morte, né, nas nossas cidades, né, e vai aprofundar esse processo, né, no pós-pandemia, são os mesmos que matam os nossos trabalhadores no campo. Então, como é que nós fortalecemos a nossa articulação e a nossa solidariedade, né, entre o campo e cidade, entre os movimentos, né, das populações tradicionais e nós dos movimentos urbanos, das entidades urbanas, para fortalecer. Então, por exemplo, não há mais que se falar, por exemplo, em diferença entre a articulação do IBDU e da Rede Nacional de Advogados Populares, da RENAP, e o IBDU tem que construir pautas comuns, né? Então, a gente precisa fazer. Agora, nós precisamos propor essas agendas de articulação e fortalecer cada vez mais, né? Não há mais pontos incomuns entre a Rede de Justiça de Direitos Humanos, a JUSDH, e o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Então, nós precisamos fortalecer as nossas redes, articular mais ainda, né? Isso vale tanto no campo, né, vamos dizer assim, né, das entidades, da sociedade civil, né, e também, né, no âmbito das defensorias públicas, né, fortalecer do Ministério Público, especialmente as promotorias do Ministério Público progressista, que está do nosso lado dentro dessa agenda, porque a gente sabe também que tem muita divisão, né, nesse campo. Então, fortalecendo cada vez mais para a gente tentar sobreviver. Nós somos, né, hoje a minha esposa que conversava, né, eu, a Marluz, que é uma professora educadora também, que trabalha, ela falou mesmo dito, nós estamos vivendo, nós precisamos sair vivos desse processo, né, primeiro, né, e todos, né, e o máximo possível, porque nós estamos vivendo nesse momento a agenda de morte. Nós também fizemos uma reunião semana passada com as favelas aqui em São Paulo, que nós temos uma reunião semanal na nossa coletivo de favelas e ocupações do movimento, né, da União de Moradia, que eu participo, né? E um dos pontos era fortalecer as estratégias de economia solidária. Aí trouxemos o pessoal que trabalha na rede de economia solidária para pensar, porque como as pessoas estão desempregadas, aqui na semana passada, o André, do movimento aqui da favela da Vila Prudente, soltou uma nota dizendo o seguinte: 60% das pessoas moradoras da Vila Prudente, nesse momento, estão desempregadas. E nem não tem... Como é que nós vamos... E acho que esse fenômeno é geral. Então, nós precisamos pensar como a gente buscar a estratégia de fortalecimento da economia solidária, né? E aí o movimento da economia solidária tem muito a ensinar para nós dos movimentos urbanos, né? As estratégias de pressão, né? Acho que a gente tem muito a aprender nesse momento, né? Que a gente só sabe fazer pressão, né, com, né, carro de som, povo na rua, essa coisa toda. Nesse momento, nós vamos ter que reinventar, né, as nossas ações e as nossas medidas de pressão. E algumas questões funcionaram, por exemplo, a aprovação da renda básica, a gente viu que foi uma estratégia bem articulada. Outras situações nós temos buscado. Aí, nesse sentido, a articulação com o judiciário, como foi dito aqui, por exemplo, uma agenda que nos articule, né, com o setor do Ministério Público Progressista, com as defensorias públicas, é fundamental também para avançar nessa agenda, né, em defesa das políticas públicas e da resistência nesse momento. Então, quais são as pautas estratégicas que nós também, porque também se a gente nos perder numa conjunta enorme de ações judiciais também, né, mas quais são as pautas estratégicas que nos articulam nesse momento para enfrentar essa agenda de morte, né, como foi dito aqui nesse momento. Então, nós temos que elencar, aprovar e priorizar isso, né, no campo das nossas redes e do IBDU, né, quais são as questões centrais que vai nos levar a construir e avançar nessa agenda, né? E, finalmente, né, assim, acho que outra questão, fortalecer as nossas estratégias de comunicação, né? Nós temos processo de comunicação, mas, como disse aqui, existe uma confusão muito grande de comunicação, mas existe também muita confusão de comunicação entre a gente mesmo. Às vezes a gente está falando a mesma coisa muitas vezes, né? Nós precisamos ver como é que a gente também refina isso. Eu não sei como é que quem pode nos ajudar. Certamente há muita gente boa nessa molecada nossa hoje, especialista na área de comunicação, uso das redes sociais, das mídias sociais, poderia nos ajudar melhor nessa qualificação da comunicação, e a gente também se perde muito, né, em questões associadas ao tema da comunicação, e talvez a gente pudesse pensar algumas estratégias comuns no campo da comunicação, né? E articular a campanha de Despejo Zero, né? Campanha de Despejo Zero, campo e cidade, né? Não podemos mais pensar de forma desarticulada.
Então, eu não fiz aqui uma resposta pontual para cada questão, né, porque o nosso tempo é muito curto, mas estou fazendo aqui algumas sugestões, né, e no campo, do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista mais geral, depois eu socializo, né, tanto o documento da Frente Brasil Popular, como o documento também que nós protocolamos lá no Congresso Nacional, né, em relação, né, aos pontos, né, da agenda de mobilização da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, como também o documento, né, acho que o documento dos movimentos populares urbanos de moradia, do movimento comunitário, né, com os pontos que a gente colocou ali, alguns pontos concretos associados à associação de água, de energia, de taxas e questões associadas a pontos mais concretos, né, também entre todos nós. Então, eu queria, né, para concluir, né, mais uma vez, assim, dizer que eu aprendi muito nesse debate. As questões que foram faladas aqui foram muito relevantes, dos mais diversos pontos de vista, né? E acredito eu que os nossos companheiros e companheiras que vão fazer aí a relatoria, né, sairá com um conjunto de propostas para que a coordenação do IBDU possa trabalhar de forma concreta, né? Avançando, inclusive, na construção de uma agenda mais comum ainda entre o conjunto, né, da nossa militância do campo da reforma urbana. Então, eu não posso nunca recusar um convite da né? Não sei o que falando. Ai, obrigada, Ditinho. Ela foi muito boa a participação, excelente. Tenho certeza que as contribuições serão fundamentais para a gente compilar e se preparar para a segunda ou terceira fase dessa coisa toda. E muito obrigada pela deferência, pelo carinho, tá bom? E a Marluce está aqui vendo, viu? Deixa eu ver a Marluce. Cadê a Marluce? A Marluce está aqui, ó. Coisa linda. Ela está aqui assistindo o debate, ela está aqui porque ela está fazendo coisa da escola, porque ela tem que dar aula, tá vendo? Ai, linda, tá bom. Beijo, querida. Então, Cristiano, você já viu todas as questões, né, que foram colocadas, e aí gostaria que você desse uma respondida brevemente e se despedisse. Infelizmente, gente, nosso tempo está se esvaindo. Passou muito rápido mesmo. A gente vai ter que fazer muitos outros. Vamos lá, Cristiano? Beijinho. Vamos lá. Legal, Rosane. Então, pessoal, agradecer mais uma vez. Achei muito bom. Todas as falas e considerações foram muito legais do chat e também que se manifestaram, né? Dizer que eu aprendi muito e gostei muito do que foi falado pelo pessoal e proposto também. Dizer que, pessoal, nós já temos as medidas. Quero compartilhar com vocês, mandei um link aí no chat também, de um documento assinado por 79 entidades nacionais e que propõe 13 frentes, 13 propostas e medidas nesse momento de pandemia e na garantia do direito à cidade, direito a uma moradia adequada. Qual a ideia? Para a gente sobreviver, existir no meio dessa tragédia. Elaboração de planos emergenciais pelos governos da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios, que nem a Giovana falou aqui, ou seja, os planos de contingência que em Fortaleza o pessoal no Ceará está exigindo dos poderes. Isso é importantíssimo. Garantia de acesso de equipamentos e serviços de higiene e alimentação. O pessoal falou do programa de alimentação e retorno dele e tal. Porém, nesse momento, não sei se isso é mais emergencial, de conseguir alimento e higiene imediatamente para essa população vulnerável do Brasil, não só a população de rua, mas as populações que estão em assentamentos informais. Garantia de acesso aos serviços básicos e promoção da universalização do saneamento básico. Aí teve um companheiro que falou que medidas sanitárias e melhorias habitacionais são possíveis nesse momento. São possíveis. Ninguém vai garantir direito à saúde e direito à moradia adequada nesse momento. Porém, se eu conseguir canalizar parte daquela rede de esgoto que está passando no meio daquelas casas, eu vou garantir uma melhoria habitacional para aquelas famílias e que o vírus não se propague por aquele esgoto. Isso é uma melhoria habitacional. E para isso não precisa de orçamento, é só ir lá e tapar a tal da rede, não é possível. Então, a gente tem que trabalhar com essas coisas. Auxílio financeiro às famílias de baixa renda, fortalecimento das ações comunitárias e dos espaços de participação social.
Eu acho que a Cristiane falou sobre formação nas comunidades. Isso é importantíssimo, muito embora o momento seja ruim da gente estar se encontrando fisicamente e pessoalmente, mas nós pensar em viabilizar isso aí. Existe um déficit muito grande um déficit de organização que a gente sabe no Brasil, e essas comunidades que são muito mais organizadas, elas conseguem se defender melhor, garantir alimentos, garantir higiene e garantir informação adequada. Campanhas de informação e comunicação para combater essa desinformação, essas fake news que o pessoal falou nos comentários também. Promoção de mobilidade em tempos de quarentena e restrição à circulação. Ou seja, garantir que a pessoa realmente consiga ficar isolada, né? Aqui na cidade de Porto Alegre, numa medida inusitada, o prefeito de Porto Alegre pegou um prédio abandonado e garantiu para parte da população de rua, né? O prefeito do PSDB. Então, nós temos que, por exemplo, requisitar os hotéis. Por que a gente não requisita os hotéis da cidade que não tem ocupação nenhuma? E o poder público tem que pagar, ou o mercado tem que pagar, tem que achar uma fonte de financiamento para tirar essas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade ou absurda que não pode garantir direito universal à saúde pública de qualidade, garantir acesso à saúde para essas pessoas com leitos hospitalares, garantir esses leitos que nem o Conselho Nacional de Saúde recomendou, do privado também, não só do público. Não adianta tá cheio os leitos públicos e tá os leitos privados vazios, ou seja, nós temos que requisitar isso aí, os poderes públicos têm que fazer isso. Segurança na posse, direito à moradia contra os despejos, que a gente falava, despejos zeros. Nós temos que levantar isso aí. Solidariedade à população em situação de rua e adoção de programa quarto de quarentena. Esse é um programa belíssimo que está no documento. Sugiro que vocês deem uma lida. Para mim, pessoal, esse é o documento para a gente fazer pressão. Essa é a agenda coletiva. Fim da política de militarização dos territórios populares. Política de prevenção do Covid nas prisões. Se chega a entrar isso aí, disseminar nas prisões, acabou com o sistema carcerário brasileiro totalmente, pessoal. Por uma nova política de economia justa, democrática e sustentável. Esse é o documento que eu estava falando antes. É um documento também que o BDU assinou. Eu acho que nós temos que pegar esse documento, botar embaixo do braço e fazer ele ser cumprido na prática. É muito difícil hoje, como o pessoal falou. Como é que nós vamos fazer pressão se não dá para ficar na rua? Pois a Luzia de Santa Catarina deu um exemplo muito legal de ação civil pública. Olha, vamos pleitear no judiciário, vamos pegar mais parceiros lá em Brasília, já que a gente tem uma interface muito frágil, mas a gente vai bater lá com esse documento do Conselho Nacional de Direitos Humanos. A gente vai bater lá na PFDC e vamos pleitear que ela distribua esse documento para os procuradores regionais também, para fazer pressão nas cidades e nos estados. Vão visitar a Ordem dos Advogados do Brasil, as comissões da Câmara dos Deputados, do Congresso Brasileiro, e aí tentar garantir a implementação desse documento, que eu acho que não vamos nos perder muito, eu acho que é um documento importante. Sobre a pós-pandemia é um debate também que deixa todo mundo de cabelo em pé, ou seja, o que vai vir depois, quem vai pagar essa conta da gente ficar isolado e sem trabalhar esse tempo todo. A gente já sabe, porque a gente vive num sistema onde a gente já sabe quem são os vencedores e quem são os ganhadores. Os ganhadores a gente sabe que são sempre as comunidades vulneráveis, são as pessoas pobres e que vão pagar essa conta. Nós temos que estar preparados. A Luciana falou, a Fernandinha falou também, ou seja, o mercado, de algum jeito ou de outro, ele vai fazer a captação em benefício próprio desse momento. Inclusive, a fala do mercado é bem clara e transparente, pessoal. Todo mundo saiu do armário já. Ou seja, o mercado diz, para nós não importa se morrer 5 mil ou 6 mil pessoas. Nós temos que voltar a produzir e gerar capital. Esse foi o recado que o mercado deu. E esse recado a gente tem que denunciar, a gente tem que contrapor medidas e dizer que nós não estamos de acordo com esse recado. E que nós queremos sobreviver. E que nós não vamos viver numa pandemia de modo acovardado e sem direito à cidade, sem direito à moradia. Para isso serve esse documento também, pessoal, para a gente levantar uma frente em relação a isso, com as limitações que a gente tem de quarentena e isolamento, mas tentando de alguma forma tornar pública essas coisas. E a gente vê que, lamentavelmente, não estão aparecendo, a comunicação ela é muito defasada nesse momento, a gente está
quase que em pânico, porque a gente não consegue se organizar, se juntar, e é por isso esse momento tão importante. E a gente parabeniza mais uma vez a BDU por trazer toda essa galera para estar participando, estar compondo propostas e fazer essa reflexão e dizer que eu vou virar cliente desse webinar agora e quero participar de todos como ouvinte e dar minha opinião nos próximos que tiver. Muito obrigado, pessoal. Poxa, obrigadão pela contribuição, Cristiano, Miller. Eu acho que esse debate foi muito rico para todos nós, né? Tivemos, acho que, várias sugestões, tanto do nosso participante, dos nossos convidados, Cristiano e o Dito, como o público em geral, todo mundo que conseguiu intervir. A gente pode fazer a lição de casa, acho que deve fazer a lição de casa. Surgiu muitas ideias boas, embora pela situação que se apresenta, principalmente pelo maior problema que nós temos hoje, que é político, né? Eu vi recentemente um debate com um Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é professor da Unicamp, e ele foi bem pessimista e informando que se nada for feito, o que nos espera é um darwinismo sanitário, né? Eu acho que essa expressão ela assinala bastante um futuro que a gente não quer, mas que a gente tem todas as condições de ter enfrentamento, principalmente pelas sugestões que acho que todo mundo colaborou aqui, pelas recomendações que a gente tem que fazer o dever de casa e agora compilar. Então, eu agradeço muito a presença de todo mundo, né? E esse aqui é o primeiro de vários webinários. Tenho certeza que vai ser fundamental a importância da participação de todos vocês mais uma vez. Tivemos mais de 50 pessoas, não é isso, Rodrigo? Isso, a gente teve mais de 60 pessoas, na verdade, essa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade até para fazer um convite a todos vocês. Daqui 2 semanas, ou seja, sem ser na próxima segunda-feira, na outra, nós teremos um novo webinar, um novo webinário. Dessa vez é exatamente em torno do documento que o Cristiano comentou, que é um documento que o IBDU participou da elaboração, a gente esteve ativamente envolvido. Uma introdução ao debate aí. Isso, a gente estava diretamente envolvido junto com as organizações do Fórum Nacional de Reforma Urbana, BR Cidades e vários outros companheiros. E aí agora a gente está colocando no mundo esse documento através de uma mobilização nos próximos dias. E aí, para ajudar nessa mobilização, a gente vai fazer esse webinário daqui 2 semanas para discutir com companheiros do Fórum, do BR Cidades e outros parceiros. Fala, Tito. Viu, Rosana? Minha sugestão nesse processo, né, é que em algum momento essa pauta que está articulada, né, nessa linha que nós falamos, talvez pudesse trazer uma representação da CONAC, do MST, dos movimentos do campo, para a gente fazer um debate campo e cidade dessa agenda. Pode ser muito importante. Porque nós vamos ter que enfrentar juntos esse processo. Então, uma das propostas da gente é justamente trabalhar, por exemplo, o tema da função social. Então, pode ser um tema, por exemplo, que a gente trabalhe junto com o pessoal do urbano e do rural. A gente pode casar. Ótima sugestão. A ideia é que esse seja o primeiro de uma série de webinários. Então, tem esse. Daqui 2 semanas a gente tem o sobre o documento. E aí, depois a gente segue com temas e com certeza trazer junto o pessoal vai ser bem importante para a gente conseguir realmente costurar essa frente. Gente, queria encerrar. Muitíssimo obrigado, Rosane, pela condução do debate, excelente condução. Obrigado, Dito e Cristiano, pelas contribuições muito valiosas. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Vou tirar uma fotinho, pessoal. Principalmente a todos nós. Botem as carinhas aí. As fotos estão famosas já, né? Mesmo. Arrasaram. Vou tirar aqui, se todo mundo puder ligar a câmera. Enquanto isso, aproveito para agradecer a vocês. São 2 telas. Sim, eu sei. A gente agradece muito. Já são 9 horas da noite, então, nossa, super obrigado. Muito legal.